Olá pessoal, hoje vamos dar início à aula de embriologia. Nós vamos focar aqui na embriologia humana, mas fazendo algumas correlações com outras partes, né, da embriologia de outros animais, beleza? Mas quando a gente falar de reino animal propriamente dito, principalmente relacionados aos cordados, ao filo dos cordados, a gente vai retornar esse assunto especificamente para essa temática, tá? Envolvendo o reino animal, beleza? Mas já de início já coloco que a gente vai pontuar algumas questões e dialogar, né, com as aulas passadas que foram sobre o sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino, tá bom? Então, começando a aula de hoje, né? O que seria a embriologia, né? Então, a embriologia é a área da biologia voltada para o estudo dos organismos durante o seu estágio embrionário, ou seja, durante o desenvolvimento lá na barriga da mamãe ou no ovo ou em qualquer outro anexo que esteja relacionado, que aí vai ser a área da biologia que vai analisar o desenvolvimento, caracterizando cada processo durante a formação do indivíduo, beleza? A embriologia estuda todas as fases e processos do desenvolvimento embrionário, desde os mecanismos de formação das células especializadas em reprodução, que seria a gametogênese, até a formação de todos os órgãos e o desenvolvimento completo do indivíduo. Essa área da biologia se encontra dentro de um campo maior de estudo que seria a biologia do desenvolvimento. Gente, a embriologia é uma ciência muito ampla, muito diversa e assim está muito relacionada, né, com as ciências da saúde. Então, quem for fazer ciência da saúde, com certeza irá estudar a embriologia. Mas aqui no ensino médio, a gente estuda alguns conceitos básicos da embriologia para a gente ter um entendimento no geral sobre a composição de certos organismos, beleza? Então a gente vai se atentar aqui a alguns conceitos gerais, a gente não vai aprofundar a nível de ensino superior, porque a embriologia é uma ciência muito complexa, tá bom? Então, já de antemão, a gente vai se atentar a alguns conceitos da embriologia. Então, na semana passada, a gente falou tanto da formação do óvulo quanto da formação do espermatozoide, gameta feminino e gameta masculino, respectivamente, beleza? Então, a gente falou do processo de espermatogênese e da ovulogênese, falando sobre as principais divisões, né, a formação, a quantidade de material genético em cada célula, onde ocorria, né, cada produção de gameta, né, e também a correlação dos níveis hormonais, a relação com a produção de hormônios, né, os níveis de hormônios e a síntese, né, desses gametas, beleza? Então, se você não assistiu a aula da semana passada, para agora e retorna aquela aula para você entender a formação do gameta, beleza? Então, a gente falou que no processo, né, de síntese de gametas, né, vai ser importante para a reprodução, tá? Então, o gameta masculino, que seria o espermatozoide humano, né, adentra o canal vaginal e chega até lá nas trompas uterinas ou as trompas de falópio, né? Hoje estava em desuso esse termo trompas de falópio, né? A gente vai falar de trompas somente. E aí lá nas trompas o espermatozoide chega no óvulo e o primeiro processo a ser feito seria a fecundação, né? Que é o processo aí de união dos gametas, beleza? Aqui nesse slide, eu coloquei alguns conceitos sobre esse processo de fecundação, tá? Porque a fecundação, ela difere em diversos organismos, como a gente vai ver mais para frente quando a gente falar dos animais, dos outros animais, beleza? Mas aqui eu coloquei alguns conceitos gerais, tá bom? O processo de fecundação pode ser bastante variável de espécie para espécie, beleza? Podendo ocorrer de forma externa, né, quando os indivíduos liberam seus gametas no ambiente, como ocorre nos anfíbios, né, nos sapos, como a gente vai falar mais para frente, ou a fecundação pode ser interna, onde o indivíduo deposita os seus gametas no interior de outro indivíduo, onde ocorre o encontro, beleza? Então, na espécie humana, né, ocorre a fecundação por meio de uma fecundação interna, então o homem deposita, né, o esperma dentro do canal vaginal da mulher.
por meio da ejaculação e do ato sexual, e acaba que o espermatozoide adentra, né, o canal vaginal, depois chega ao útero e nas trompas chega até o óvulo para fazer o processo de fecundação, beleza? Uma questão muito importante que eu também coloco nesse slide: os indivíduos eles podem ser monóicos, isto é, apresentar ambos os sexos e, consequentemente, ambos os gametas. Nesse caso, a fecundação ainda pode ser cruzada, né, quando promove a união entre gametas de indivíduos diferentes da mesma espécie, sendo um processo importante para garantir a variabilidade genética, ou a autofecundação, quando o próprio indivíduo se autofecunda, tá bom? O que acontece na espécie humana? Não acontece indivíduos monóicos, tá? É muito raro de se ter isso. Tem algumas casos, né, de seres humanos que apresentam os dois sexos, né, que é o termo já em desuso, né, que não se usa mais o termo hermafrodita, agora o termo se utilizado seria o intersexo, né, intersexual, que é o termo mais adequado, e na espécie humana, na maioria dos indivíduos, né, na grande parcela da população, a gente tem indivíduos dioicos, ou seja, um indivíduo apresenta um tipo, né, de gameta e o outro apresenta outro tipo de sexo, beleza? Então a gente tem o sexo masculino e o sexo feminino. Isso é o sexo biológico, tá bom, gente? Então seria a característica dioica. Então a gente não existe essa característica monóica, beleza? Mas há várias espécies na natureza que a gente vai mencionar em outras aulas, que são espécies monóicas, beleza? Então, são espécies com ambos os sexos presentes, beleza? Essa questão também do tipo de fecundação na espécie humana é uma fecundação cruzada, beleza? Porque gametas de indivíduos diferentes vão se unir para fazer o processo de fecundação, beleza? Então não há uma autofecundação. Mas há algumas espécies, como a gente vai mencionar mais em outras aulas, que têm essa capacidade de fazer autofecundação, tá? Tanto espécies animais quanto vegetais, beleza? Então, essa autofecundação acaba reduzindo, né, a variabilidade genética, porque não há troca de material genético entre dois indivíduos diferentes, beleza? Então, mais específico da fecundação humana. Então, como eu já mencionei para vocês, é uma espécie dioica, né, em que indivíduos apresentam sexos biológicos masculino ou feminino e, consequentemente, apenas um dos gametas, beleza? Nesse caso, o específico da espécie humana, né, o encontro dos gametas ocorre no ato sexual, né, como eu já mencionei para vocês o processo, beleza? Esse processo de união de gametas é chamado também de cariogamia. Anotem esses conceitos que eu estou falando para vocês, porque isso cai em prova, beleza? Pois os gametas fundem seus núcleos celulares haploides, gerando uma célula diploide. Ou seja, eu vou observar, né, no processo de fecundação humana que 23 cromossomos são oriundos do óvulo, né, já na gametogênese, no final da gametogênese, e 23 cromossomos são oriundos do espermatozoide, beleza? Com a união desses dois gametas, eu vou formar o zigoto, que seria a célula diploide, ou seja, com 2N, beleza? Com 46 cromossomos, tudo bem? Então, isso é muito importante, tá? Para vocês saberem que essa é a quantidade de material genético, porque isso cai em prova, beleza? Essa célula formada a partir da união dos gametas é chamada de zigoto ou também célula-ovo. Vocês podem encontrar esse conceito aí nas provas de vocês de vestibular, beleza? E é a partir dessa célula inicial que se forma um embrião que virá a desenvolver em um indivíduo, beleza? Então, a gente falou na semana passada todo o processo da síntese de gameta masculino, de gameta feminino, descrevemos a fecundação humana para vocês e agora a gente vai falar do desenvolvimento embrionário. Então, formou a célula-ovo, né, o zigoto, e a gente vai começar a falar um pouquinho. Aqui uma caracterização geral, né? A gente falou um pouco das partes, né, do espermatozoide, falei da placa média, das mitocôndrias, do flagelo, do acrossomo, né?
do núcleo. Então, a gente falou bastante do espermatozoide. Agora, do óvulo, a gente não comentou muito dessas camadas. Isso é muito importante, né, para a questão da fecundação, tá bom? Então, olha aqui, a gente consegue observar que o óvulo, né, ele é envolto por duas camadas de células que a gente consegue observar nessa figura, né, que seria a zona pelúcida, né, a camada mais interna, e a corona radiata. Então, o espermatozoide, quando ele vai fecundar o óvulo, ele tem que ultrapassar essas duas membranas, né, essas duas camadas de células, para adentrar, né, o interior do óvulo, beleza? Então, nessa figura, aqui a gente consegue observar, né, fazer uma revisão da aula da semana passada, o processo de ovulação, tá? A gente vai voltar nessa figura, mas eu quero mostrar para vocês quando o espermatozoide entra no óvulo, tá bom? Então, o que acontece? O acrossomo, né, essa pontinha que seria aí muito importante para a liberação de enzimas digestivas, né, que vão digerir essa camada de células, né, essa zona pelúcida que envolve o óvulo, o espermatozoide adentra nessas camadas e começa a liberar enzimas digestivas, beleza? E aí o que acontece? O primeiro espermatozoide que adentra essas camadas, tá, em voltas do óvulo, o óvulo ele vai ter uma mudança, né, de íons, de membrana, de substâncias presentes na membrana que vão repelir os demais espermatozoides que tentem entrar dentro desse óvulo, tá bom? E isso é um mecanismo muito importante para prevenir que vários espermatozoides fecundem um óvulo, tá? Então, o que acontece? Quando ocorre, né, a processo de fecundação, quando um espermatozoide já consegue adentrar a zona pelúcida, né, já consegue adentrar as membranas que envolvem o óvulo, já há toda uma mudança química, né, nessas camadas que impedem que demais espermatozoides adentrem o interior, né, do óvulo, tudo bem? Então, isso é muito importante. Agora, voltando na figura anterior, isso aqui é para ilustrar, né, o processo de ovulação que a gente falou na semana passada, né, a formação do folículo, né, o folículo primordial, começa a ter o crescimento de várias células foliculares em volta do óvulo, tem um crescimento folicular muito grande, principalmente no início do ciclo menstrual, né? E finalmente o folículo se rompe, né, para liberar o óvulo, que na verdade aí, nesse caso seria o ovócito secundário. Então, se perguntarem para você qual célula é liberada na ovulação, não é o óvulo, é o ovócito secundário, tudo bem? O ovócito secundário só se torna óvulo quando o espermatozoide fecunda, beleza? Então, esses conceitos têm que estar na cabeça de vocês, anotados, porque isso cai em prova, tá bom? Beleza, continuando. Então, o folículo, né, a teco folicular em volta, vai formar o corpo lúteo, né? O corpo lúteo, né, vai começar a sintetizar, né, a progesterona, beleza? Então, a progesterona começa a ser liberada e no final do ciclo menstrual, né, se o óvulo, né, for fecundado, ele vai se implantar no endométrio, como a gente mencionou na semana passada, e aí os níveis de progesterona continuam para manter a gestação e a mulher não menstrua, beleza? Se não ocorrer a fecundação, o corpo lúteo ele regride, né? Os níveis de progesterona vão decair e aí terá uma atrofia, né? Uma regressão do corpo lúteo, formando esse corpo albicans, que está representado aí pela numeração 8, tudo bem? Mas esses nomes específicos vocês não precisam saber. Vocês precisam saber que fase é a fase folicular, né, os primeiros dias após a menstruação, que fase, que dia, né, está relacionada à liberação do óvulo, que na verdade é o ovócito secundário, e a formação do corpo lúteo, a sua função, tudo isso já está descrito na aula de ciclo menstrual na semana passada, beleza?
Aqui uma figura, né, de liberação do óvulo, né? Isso tem várias imagens na internet, né? Então é uma imagem muito interessante que eu trouxe aqui para vocês. E aqui o processo de fecundação para vocês observarem, né, na trompa uterina, na tuba uterina, beleza? Então o espermatozoide, né, ele vai fecundar o óvulo e logo em seguida, né, forma-se o pronúcleo masculino. Então o núcleo, tudo que compõe o espermatozoide, tá? O flagelo, as mitocôndrias, tudo fica para fora do óvulo, tá? O que entra é basicamente o núcleo do espermatozoide. Então o acrossoma ele faz a digestão ali, digere, né? Libera enzimas corrosivas ali das membranas que envolvem o óvulo, tudo bem? E basicamente o que entra para dentro do óvulo é o núcleo do espermatozoide, tá bom? E a gente consegue observar também dentro do óvulo, né, a formação de um pronúcleo feminino. Por que é chamado pronúcleo? Porque núcleo mesmo vai ser quando esse material genético formar o núcleo do futuro zigoto, tá? Então isso é muito importante. Os glóbulos polares, né, que foram formados no processo de gametogênese, né, que vocês conseguem observar na figura também, eles são degenerados logo em seguida, tá bom? E é muito importante vocês se atentarem, porque a maioria dos compostos celulares, né, que vão estar presentes no zigoto são de origem materna, porque basicamente só o núcleo masculino, só o núcleo do gameta masculino que adentra o óvulo, beleza? Então, muitas questões, né, vão falar para vocês uma seguinte questão muito interessante, que seria relacionada ao DNA mitocondrial. A gente estudou lá na aula de biologia celular que não só no núcleo da célula vai apresentar material genético, tá bom? Na mitocôndria também tem um material genético específico da mitocôndria, que seria o DNA mitocondrial, beleza? E todo o ser humano, todo o DNA de vocês é relacionado à mitocôndria, todas as células do corpo de vocês que apresenta mitocôndria e todo esse DNA mitocondrial é de origem materna, então é de origem da mãe de vocês, beleza? O pai de vocês não contribuiu em nada para o DNA mitocondrial que vocês apresentam. Então, todo o DNA oriundo, DNA mitocondrial que vocês apresentam em todas as células de vocês e nas minhas também são de origem materna, beleza? Então, isso já cai em prova com recorrência. É muito provável quem faz questões de biologia há muito tempo já viu uma questão como essa, perguntando, né, a origem do DNA mitocondrial, o DNA da mitocôndria, e o DNA mitocondrial é sempre materno, tá bom? Porque adentra o núcleo masculino e as mitocôndrias, né, do óvulo, né, do ovócito fecundário, que foi liberado, depois foi fecundado, ela permanece, então, o DNA, a mitocôndria materna, que vai ser para compor as organelas do zigoto, beleza? A mitocôndria do zigoto, tudo bem? Então, a partir desse processo de fecundação, vai começar a ter a divisão embrionária, né, para a gente prosseguir para o processo, né, de tanto de nidação como desenvolvimento embrionário, beleza? Então, a partir já teve a fecundação, formou o zigoto, e aí o primeiro processo que vai ocorrer vai ser uma série de segmentações e clivagens, tá? Vai formar uma estrutura que a gente vai chamar de mórula. Por que mórula? Porque parece uma amora, tá bom? Então vão ter cerca de 10 a 12 segmentações, ou também chamados de clivagens, beleza? Que essa célula ovo, o zigoto, ele vai começar a sofrer diversas mitoses, ou seja, diversas segmentações, agora não é mais meiose, beleza? É mitose, porque uma célula vai dar origem a outras duas idênticas, beleza? E esse processo de segmentação vai se prosseguindo para formar a mórula, que é essa estrutura aí final, beleza? Então, essa é a figura da mórula, beleza? Então, a mórula é o primeiro estágio embrionário, beleza? Logo em seguida, a gente vai começar a formar a blástula,
que é a fase de blástula. Então, formei a célula ovo, comecei a segmentação, o processo de clivagem ou segmentação por meio de várias mitoses, na fase de mórula, e agora a gente vai adentrar a fase de blástula. O que seria a fase de blástula? Em humanos, a mórula é formada de 3 a 4 dias após a fecundação, beleza? Então, vai ter de várias clivagens aí. Então, no meio desse processo de clivagem, vai começar a formar, no meio dessa amora, que eu falei para vocês, uma cavidade, beleza? Então, no meio dela vai começar a se formar uma cavidade. E essa cavidade ela vai ser chamada de blastocele. Anotem esse termo que cai em prova, beleza? E essa blastocele ela vai ser preenchida por água, beleza? Então, assim a cavidade, né, essa cavidade, quando ela é completamente formada nessa mórula, o embrião passa do estágio de mórula para o estágio de blástula. Ou seja, a fase de blástula é quando se forma uma cavidade na mórula, né, chamada de blastocele, e quando essa cavidade está completinha, aí eu posso chamar de blástula, beleza? Bom, o que é importante nessa fase de blástula? A blástula, né, também chamada de blastocisto, vocês podem ver essas duas nomenclaturas, em desenvolvimento embrionário de mamíferos, né, placentários como a gente, né, os seres humanos, é uma esfera formada de blastômeros, né, que são aquelas divisões que eu falei para vocês anteriormente na mórula, com um interior formado por uma cavidade que seria a blastocele, beleza? O estágio da blástula é comum em todos os indivíduos do reino animal. Mais para frente a gente vai falar isso nas questões dos animais, beleza? Em mamíferos placentários, como nós, a partir do blastocisto, né, que é na fase de blástula, são formados dois tipos de células. Então, para aqui, vamos recapitular. A gente teve a fase de mórula, formou a cavidade da blastocele, entrou na fase de blástula, tudo bem? Também chamado de blastocisto, né? Formou o blastocisto. E na espécie animal, quando se forma esse blastocisto, as camadas de células elas começam a se diferenciar. E aí vão se diferenciar em dois tipos de células. Em células trofoblastas ou trofoblastos e células embrioblastas ou embrioblastos, beleza? E o que seria cada um desses? O trofoblasto ele vai ser responsável, né, por desenvolver e gerar a placenta, tá? Então, quando for fazer o processo de nidação, né, ele vai desenvolver aí o material placentário. Já o embrioblasto, né, como o próprio nome já diz, são células que vão formar e dar continuidade no desenvolvimento do embrião. Então, o embrioblasto vai formar o embrião propriamente dito. O trofoblasto vai formar a placenta aí, um anexo embrionário, tá? Então, aqui a gente consegue observar na figura o blastocisto formado. Então, o embrioblasto ele fica nessa camada mais interna inferior aí, então esse aglomerado de células seria o embrioblasto, e o trofoblasto é essa cuba, né? Essa tipo uma vasilha em volta, que na verdade essa célula parece um ovo, tudo bem? Então, o trofoblasto em volta e o embrioblasto bem no interior. Isso seria o blastocisto formado. E aí vocês conseguem observar a blastocele, beleza? Que é essa cavidade no interior, tudo bem? Gente, eu sei que essa matéria é bastante nomezinho, é muito detalhe, é um pouco chatinha até, eu sei que vocês devem estar cansadinhos de ficar ouvindo esse monte de termo, mas vai anotando, pausa um pouco, reflete, volta no slide anterior. O importante é vocês não saírem daqui com dúvidas, beleza? Bom, aqui o processo de nidação, né? Então o trofoblasto, né, ele começa, né, a liberar enzimas, né, digestivas, proteolíticas, que vão começar a adentrar o endométrio materno, né, para formar aí o processo de placentário, né, e conseguir fazer a nutrição do futuro embrião. E de mesmo modo o embrião começa a se dividir, né, para formar tecidos específicos, tudo bem? Então aqui tanto o trofoblasto quanto o embrioblasto ele vai ter inúmeras divisões,
Mas o que eu quero que vocês entendam dessa figura, tá? Porque isso aqui é bastante detalhe e eu tenho que afunilar para vocês não se perderem em diversos conceitos e focarem para o vestibular, tá bom? Bom, o trofoblasto, gente, anotem essa divisão. O trofoblasto, ele vai ter duas divisões, tá? Uma divisão inicial, na verdade. Ele vai se dividir em citotrofoblasto, que vai ficar essa camada em volta aí, nessa camada mais rosa claro, tudo bem? E sincício trofoblasto. Por que eu estou falando sobre essa diferenciação para vocês, né? Mais nome para vocês gravarem? Por que é importante eu falar disso? Porque sincício, tudo que remete a sincício é quando eu não tenho mais membranas celulares delimitando as células. Então, um sincício ele é formado por vários núcleos de células que se juntaram, né, e perderam as suas membranas celulares, formando uma coisa só. E a gente consegue evidenciar sincícios, né, em diversas células do corpo, tá? Como a gente falou lá na histologia. Como, por exemplo, o osteoclasto, né, que eu falei para vocês, ele é um cincício, né, o osteoclasto dos ossos, porque se junta vários macrófagos especializados e forma o osteoclasto, tá? E aí ele tem uma característica muito multinucleada, vários núcleos, né? E quase nenhuma membrana delimitando esses núcleos. Então ele seria considerado um cincício. E aqui, quando forma o sincício trofoblasto, ele é muito importante porque degenera as células, né? Elas se juntam e formam uma camada só, beleza? E essa formação de sincício trofoblasto é muito importante para a manutenção da placenta, tudo bem? E posterior formação dessa estrutura mais específica para nutrição, difusão de substâncias, nutrição de passagem de nutrientes, beleza? Para a formação placentária, tudo bem? O citotrofoblasto continua aí a se desenvolver, mas eu não vou adentrar em outras divisões que eu quero que vocês se atentem somente a essa, beleza? O embrioblasto ele também vai começar a se dividir em epiblasto, hipoblasto, mas não se atente a essas divisões que isso não cai com frequência no vestibular, tá bom? A gente vai passar para outras fases que são mais importantes, beleza? Então, a gente falou da fase de mórula, né, que é a primeira segmentação. Falamos da fase de blástula. Na fase de blástula, o embrião, né, a célula a ser formada, ela vai se nidar, fazer o processo de nidação no endométrio, e aí começa a ter as primeiras divisões. E aqui a gente vai adentrar agora numa fase importante, que é a fase de gástrula, beleza? O que seria a fase de gástrula? Após a segmentação e desenvolvimento da blástula, né, que a gente falou anteriormente, de 3 a 4 semanas após a fecundação, o embrião entra no estágio de gastrulação, beleza? E o que seria esse estágio de gastrulação? Durante esse período, né, aumenta não só o número de células, como o volume total de embrião, que agora é chamado de gástrula, beleza? No início da gastrulação, determinadas células começam a se dividir rapidamente e a migrar para próximo das células do polo oposto. Calma que a gente vai caracterizar isso. Essa movimentação gera uma invaginação da glástula, que formará uma outra cavidade que a gente vai demonstrar na figura para vocês, que seria o arquêntero, a cavidade que dará origem ao tubo digestório. Vamos olhar a figura. Então, tá lá bonitinho a blastocele, né, na blástula, e aí o que acontece? As células do embrioblasto, né, elas vão começar a formar mais uma cavidade. E o que acontece? Vocês conseguem observar que parece que está sendo amassado? É as células migrando para o polo oposto, como a gente falou no slide anterior. E aí começa a ser formado uma nova cavidade. Então seria como se você pegasse uma bola murcha, pega uma bola murcha e pisa nela. Então seria basicamente isso, uma bola murcha sendo pisada. Então formou uma nova cavidade, que agora será o arquêntero, beleza? Essa cavidade ela vai ter tipo uma boca, né? Uma comunicação com outras estruturas, que seria o blastoporo, tá
tá bom? Então, o blastoporo seria essa comunicação do arquêntero para fora dessa cavidade, tudo bem? A gente vai explicar a importância desse blastoporo, beleza? Então, a primeira formação a partir do arquêntero, né, da região, chamada de blastoporo, como eu mencionei para vocês, que vocês conseguem observar na figura, permite classificar os indivíduos em... Gente, se atentem a essa classificação, porque isso cai, e isso é importante para a diferenciação no reino animal, tá bom? Os deuterostômios, ou também chamado deuterostomados, são organismos em que a abertura do arquêntero, né, por meio externo, que seria o blastóporo, gera primeiro o ânus, como nos cordados e nos equinodermos. Isso ocorre também na gente, tá bom? Que somos cordados, e eu vou falar mais para frente o porquê que somos cordados, tá bom? Lá na aula de cordados, beleza? Então, deuterostomados, quando o blastóporo dá origem primeiro ao ânus, tá bom? Os protostomados, né, ou protostômios, são organismos em que a abertura do arquêntero, né, o blastoporo, gera primeiro a boca, observado nos moluscos, anelídeos e artrópodes. A gente vai falar isso na aula de reino animal, tá bom? Mas aqui vocês já se atentaram ao conceito, o que é blastoporo, o que é arquêntero e a diferenciação de deuterostomados e protostomados, beleza? É ainda no estágio de gastrulação que ocorre a formação de 3 folhetos embrionários, que também são chamados de folhetos germinativos. Então, aqui é muito importante porque essa parte cai muito em vestibular, tá bom? Então, aqui vocês conseguem observar a fase de blástula, as células elas começam a migrar, né, para o polo oposto, né, para formar uma nova cavidade, e aí começa a ter a diferenciação em 3 folhetos, tá? No ser humano, a gente apresenta os 3 folhetos, mas tem espécies que apresentam somente 2 folhetos, como eu vou mencionar para vocês. Aqui, os 3 folhetos mais importantes, isso aqui vocês têm que saber. A endoderme, ou seja, mais para dentro, endo, tá? Mesoderme no meio, beleza? Que seria essa parte rosa aí. E a ectoderme, que seria mais para fora, mais exteriormente, beleza? Então, na glástula, na gastrulação, a gente vai ter a formação da ectoderme, mesoderme e da endoderme, beleza? Os 3 folhetos germinativos. Isso tem que saber, galera. Isso cai no vestibular. São 3 folhetos germinativos: endoderme, mesoderme e ectoderme, beleza? Bom, o que é importante aqui de ser avaliado nesses folhetos embrionários, tá? Que cada folheto embrionário desse, ele vai ser responsável pela diferenciação no embrião, tá? E é a partir de cada folheto desse que os demais órgãos serão formados, tudo bem? Então, nos animais, com exceção dos poríferos e dos quinidários, que são chamados de diblastos, né? Porque apresentam somente 2 folhetos, a gente será considerado triblasto, beleza? Ou seja, 3 folhetos, tudo bem? E o que vai ser importante a gente diferenciar aqui? O ectoderma, que é o folheto mais externo, ele vai ser responsável por originar o sistema nervoso, pelos, unhas, glândulas mamárias, retinas, nariz, orelhas, células bucais e hipófise. O que é mais importante vocês considerarem aqui, gente? Não precisa gravar isso tudo, mas o ectoderma, lembrar que o ectoderma dá origem à pele e ao sistema nervoso. Isso é importante, tá bom? O mesoderma, localizado aí entre os dois, né, no meio, entre o ectoderma e o endoderma, forma músculo liso, cartilagem, tecidos conjuntivos, vasos sanguíneos e linfáticos, baço, rins, ovários, testículos e a maior parte do sistema cardiovascular. O que é importante vocês lembrarem do mesoderma para as provas? Forma os músculos, os tecidos conjuntivos, né, e o sistema cardiovascular. Isso é importante de vocês lembrarem, beleza? O endoderma vai formar, né, o folheto mais interno e é responsável aí pela reformação dos revestimentos internos, né, presentes nas vias respiratórias, no trato gastrointestinal, glândula de tireoide, paratireoide, timo, fígado, pâncreas, bexiga
tímpanos e estruturas auditivas. Tudo bem? Então, aqui mais uma figura para vocês gravarem sobre esses principais tipos de folheto, tá bom? Bom, conforme for o desenvolvimento da gástrula, né, a gente vai formar uma nova cavidade também no meio do mesoderme, no meio do mesoderma, tá? Que seria o celoma, tá? Isso é importante vocês lembrarem, porque o celoma ele vai estar presente em alguns animais e outros não vão estar, beleza? E aqui mais uma figura para vocês relembrarem, né, o conceito de triblástico e diblástico, tá? 2 folhetos embrionários, 3 folhetos embrionários. Então, é importante o quê? O que a gente consegue observar aqui? Além dos folhetos embrionários, né, na gastrulação, alguns indivíduos têm a formação do celoma, né, outra cavidade que servirá de depósito dos órgãos dos indivíduos após o completo desenvolvimento. Ou seja, é no celoma, gente, que a maioria dos órgãos formados vão estar depostos, tá? Então, por exemplo, os nossos órgãos abdominais, estão dentro de uma cavidade. Essa cavidade veio do celoma, tá bom? Então, o celoma é importante para isso, tá? E o celoma é uma cavidade totalmente delimitada pelo mesoderma. Isso é uma questão importante que vocês devem se lembrar, tá bom? E aí, no reino animal, a gente vai caracterizar mais para frente, existem indivíduos, né, acelomados que não possuem o celoma, né? Então, como exemplo, a gente tem os plateomídeos, a gente vai falar mais para frente. Os pseudocelomados, né, que são organismos que apresentam cavidade, mas esta é delimitada tanto pelo mesoderma quanto pelo endoderma. Então, se atentem aí aos nematelmintos. E os demais organismos, como o ser humano, são celomados, ou apresentam o celoma, tudo bem? Bom, é na fase, né, de gastrulação que o cordado começa a ter a notocorda, a gente vai falar da estrutura da notocorda, né? Acima da notocorda posterior, o tubo dorsal, que dará origem ao sistema nervoso. Abaixo da notocorda está localizado o arquêntero, muitas vezes chamado intestino primitivo. Então, o arquêntero, gente, vai dar origem ao tubo digestivo, tá? Então, o interior do tubo digestivo forma o arquêntero, vai ser formado a partir do arquêntero, tudo bem? Bom, gente, a gente falou da blástula, a gente falou da mórula, a gente falou da glástula. Agora a gente vai entrar na última fase, que é a fase da neurula. Então, temos mórula, blástula, gástrula e neurula, beleza? Anotem, tem que saber essas 4 fases, sendo a neurula a última, beleza? Então, a neurula, como o próprio já diz, vai ser a formação do tubo neural, tá? Então, o tubo neural, o que acontece? Olha essa desenvolvimento aí. A gente tem o mesoderma, o ectoderma. O que vai acontecer? No início, né, do ectoderma, lá em cima do ectoderma, vai começar a formar estruturas nervosas que seria chamado primitivamente por goteira neural, tá? E o que acontece? A goteira neural vai começar a se afunilar, né, e formar um tubo. E esse tubo vai ser chamado de tubo neural, beleza? O tubo neural, o que vai ser importante da formação do tubo neural? Porque o tubo neural ele vai dar origem ao sistema nervoso central, tá bom? Principalmente as estruturas do encéfalo, da medula espinhal e alguns nervos, tudo bem? Então, o tubo neural vai ser formado a partir do ectoderma. Então, são esses conceitos que eu quero que vocês saibam, tá? Aqui numa outra figura, você já consegue observar a notocorda, tá? A notocorda, o que seria isso? A notocorda, muitos animais, principalmente os vertebrados, tá? Anota esse conceito que a gente vai retornar a ele mais para frente. Possuem a notocorda. E o filo dos cordados tem em comum a presença de notocorda, porque apresentam no estágio embrionário a notocorda. E essa notocorda aí original, formada, ela vai
ter muita função, né, a função mais importante originada principalmente do mesoderma, de formar a coluna vertebral, beleza? Tudo bem? Então, essa notocorda vai ter essa grande função e aí de progredir para formar a posterior coluna vertebral, tudo bem? A notocorda, né, fica abaixo aí do tubo neural e ela está presente no desenvolvimento embrionário de todos os cordados, beleza? Bom, esses conceitos que eu quero que vocês saibam aí para a prova de vestibular. Aqui no canto inferior direito, vocês conseguem observar que o embrião já não apresenta, né, uma característica ovalar, né? Então, conforme esse período de neurulação e também o período chamado de organogênese, né, que é a formação dos órgãos, ele vai começar a crescer, né, de forma longitudinal o crânio caudal, né? Então, mais para a cauda, formar uma cauda e formar uma cabeça, e aí ele vai crescendo como se fosse uma banana, né? Progredindo para os polos distintos, né, para formar a composição do embrião final, tudo bem? E aí o embrião vai se desenvolvendo, vai começar a ter algumas especializações, os tecidos vão ficar mais específicos no decorrer da gestação, tudo bem? Então aqui vocês conseguem observar o celoma, né, o tubo neural, a notocorda, o tubo digestivo, tudo bem? Então, esses conceitos que eu quero que vocês saibam aí para as provas de vestibular mais para frente, tá? Porque esses conceitos caem e caem com recorrência, beleza? Aqui uma tabela final, né, para vocês solidificarem de que origem, né, cada um vai ter, tanto do endoderma quanto do mesoderma. O mesoderma origina do endoderma, tudo bem? E o mesoderma vai dar origem a algumas questões específicas e o ectoderma a alguns tecidos específicos e o endoderma também, beleza? Então, decorem essa tabelinha porque isso cai com frequência, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de uma questão chamada anexos embrionários. O que seria anexos embrionários? Anexos embrionários são estruturas, né, extraembrionárias, ou seja, fora do embrião, que são importantes, né, para a manutenção da vida embrionária, beleza? Para progredir, né, o desenvolvimento embrionário. E o que coloquei aqui o que são a definição, né, de anexos embrionários, né? Então são estruturas que derivam de folhetos germinativos, mas que não fazem parte do corpo do embrião. Bom, o primeiro anexo embrionário que eu tenho que colocar para vocês, que no ser humano não tem grande importância, é a vesícula vitelínica. Gente, esse assunto de anexos embrionários é importante porque cai em prova, tá? Então, a partir de agora, máxima atenção, beleza? A vesícula vitelínica, também chamado de saco vitelínico por alguns autores, é o primeiro anexo que vai surgir nos vertebrados, tá? E o que é a função dele? Caracteriza-se como função de nutrir o embrião que não tem contato com a mãe, tá? Então, corresponde a uma estrutura em forma de saco ligada à região ventral do embrião, ou seja, na barriga do embrião. E sua principal função é armazenar reservas nutritivas, tá bom? Então, o saco vitelínico, ele apresenta uma grande quantidade de reservas nutritivas que vão nutrir o embrião, beleza? Aqui eu coloco para vocês que nos mamíferos, né, principalmente os placentários, como por exemplo o ser humano, o saco vitelínico é reduzido, né, porque a nutrição é feita via placenta, por meio da mãe para o feto, tudo bem? Nesses, né, o responsável pela produção de hemácias nos períodos dos estágios iniciais da vida. Então, a vesícula vitelínica acaba tendo uma função nos mamíferos específica no início da vida embrionária de produzir hemácias, mas conforme vai progredindo, a vesícula vai regredindo e não tendo mais função por causa da placenta e da comunicação por meio do cordão umbilical, beleza? Bom, aqui a gente consegue observar um ovo, né? Aqui a gente não sabe se é um ovo de um réptil ou um ovo de uma ave, tá? Provavelmente um ovo de um réptil, né? Mas vocês conseguem observar o saco vitelínico bem grandão, né? Ligado à barriguinha do embrião, à barriga do embrião, tudo bem? Então é esse saco vitelínico que vai ter reservas nutritivas
para que o ovo, né, consiga suportar, né, e desenvolver todo o estágio embrionário, né, para nutrir esse embrião para que ele se desenvolva, né, porque como em animais ovíparos a mãe não tem contato, né, de fecundação interna, né, direto com o embrião, não tem como nutri-lo, beleza? Então a nutrição é feita por meio do saco vitelínico. E aqui vocês conseguem observar o embrião, né, humano, provavelmente, que o saco vitelínico é bem menor, né? Então, no início da vida embrionária, começa a ter um saco vitelínico e ele vai regredindo, né? Porque ele não tem tanta função por causa da placenta. Bom, outro anexo embrionário é o âmnion. O que seria o âmnion? É uma fina membrana que delimita uma bolsa repleta de líquido. Tá? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, estourou a bolsa, né? Essa bolsa seria a bolsa amniótica, tá? Cheia de líquido amniótico, tá? Principalmente quando as mulheres grávidas estão próximo de ter o filho e acaba estourando a bolsa e liberando esse líquido, tá? E qual a importância desse âmnion, né? Evitar o ressecamento do embrião, ou seja, mantê-lo hidratado, né? E proteger contra choques mecânicos, tá? Tanto na barriga da mamãe quanto nos ovos, tá? Dos animais ovíparos, beleza? O âmnion representa uma importante adaptação dos répteis, né, à vida terrestre, junto com a fecundação interna, e faz parte do chamado ovo terrestre. Então, gente, quando os animais, né, quando a gente for falar de evolução dos animais, conseguiram, né, se distanciar do ambiente aquático, né, então foi primeiro os peixes, ovíparos, os anfíbios, depois os répteis, as aves. Então, essa adaptação do âmnion, né, foi importante para que o ovo ficasse longe, né, do ambiente aquático. E aí o âmnion proporciona essa hidratação, evitar o ressecamento, tudo bem? Então, permitiu aí que os répteis avançassem em terras secas, independente da água. Então, isso é importante porque isso cai em prova, perguntando para vocês, qual dos fatores possibilitou a conquista, né, dos répteis pelo ambiente terrestre? Esse é um dos fatores. A gente vai falar outros na aula de répteis, beleza? Bom, aqui vocês conseguem observar o âmnion, né? Todo cheio de água, né? Em volta do embrião, né? A cavidade amniótica. Então, isso é importante para vocês saberem aí a localização, beleza? Outro anexo embrionário é o córeo. O que seria o córeo? É uma membrana fina, né, que envolve todos os outros anexos. Então, ele envolve tudo. Tanto o embrião, os outros anexos, envolve todas essas estruturas, tá? Então, ele seria o mais externo. Junta-se com o alantoide para formar o alantocóreo, com função respiratória em aves e em répteis. A gente vai falar do alantoide mais para frente. Mas aqui vocês conseguem observar um embrião placentário, né? E o córeo, né, em volta de todas essas estruturas. E aí o córeo ele vai se inserir na estrutura materna por meio das vilosidades coriônicas, tá? Que são vilosidades aí formadas em que vai ter vasos sanguíneos, né, para fazer a troca de substâncias, difusão de substâncias, nutrição dessas estruturas, tá bom? Então o córeo vai revestir tudo isso, né, e progredir conforme a gestação, beleza? O alantoide, como eu mencionei no slide anterior, o que seria o alantoide? É uma membrana, né, ligada à parte posterior do intestino do embrião, beleza? É também uma membrana que forma um saco. Então, o alantoide ele pode ser chamado tanto de alantoide como de saco alantoidiano, beleza? Nas aves e nos répteis, né, as trocas gasosas, o armazeno de excretos, ou seja, das fezes desse animal, remoção de sais de cálcio da casca e incorporação do esqueleto, facilitando a saída do animal ao nascer, beleza? Então, essa é a função do alantoide nessas espécies. Já nos mamíferos, ele é reduzido e forma o cordão umbilical. Bom, no ser humano, o alantoide ele vai regredindo, né, e vai formar o cordão umbilical. Por quê? As excretas, né, do embrião humano, ele vai passar, né, pelo cordão umbilical e vai ser excretado pela própria mãe, tudo bem? Então, tem essa comunicação materno-fetal, então, e não precisa de alantoide como os répteis e as aves necessitam por causa dos ovos. Então, aqui uma figura do ovo, né, com um alantoide. Então, aqui que fica o cocôzinho do embrião, basicamente isso. E além, né, de auxiliar
da respiração desse embrião, beleza? Então chegamos finalmente da placenta, né? A placenta, né, é uma estrutura muito vascularizada, então tem muitos vasos sanguíneos, né, principalmente nos mamíferos, e ela se forma a partir do córion com alantoide e do endométrio materno, ou seja, fecundou lá o ovo, nidou, vai começar a formar o córion alantoide e a placenta vai ser formada a partir daí, beleza? Não é considerado por muitos autores, isso aqui é um detalhe importante, um anexo embrionário, já que tem uma parte materna e outra fetal. Permite a troca de substâncias entre o organismo materno e fetal. Isso é importante para a nutrição, tanto para a excreção, beleza? Nos primeiros meses de gestação, a placenta trabalha produzindo hormônios, progesterona e estrogênio, além de substâncias de defesa, nutrição e respiração. Bom, gente, é muito importante que vocês saibam algumas questões envolvendo esses hormônios, tá? A gente falou que conforme se progredir, né, tiver fecundação e nidar, né, o corpo lúteo ele começa continua a produzir a progesterona, ele não regride, né? Então isso já está sólido na cabeça de vocês. Então se teve fecundação, se teve nidação, o corpo lúteo continua a produzir a progesterona e isso vai progredir na gravidez, beleza? Bom, o que acontece? Conforme vai no período embrionário, né, sendo conduzido, quando a placenta é formada, a placenta assume o papel de começar a produzir a progesterona, tá? Então, o corpo lúteo, cerca de 3 meses após a fecundação, né, ele vai começar a regredir e quem vai assumir o papel dele de produzir a progesterona será a placenta, tudo bem? Um outro hormônio que não necessariamente está envolvido na placenta, mas é no período de formação do tufo baixo, lá atrás que a gente falou, é o beta-HCG, que seria a gonadotrofina coriônica, tá? E o que seria o beta-HCG? O beta-HCG é um hormônio importante porque muitos médicos, né, os testes de gravidez principalmente, eles detectam, né, na urina, principalmente os testes de gravidez e os testes dos médicos, né, de exame de sangue, detectam os níveis de beta-HCG, tá bom? Então, o beta-HCG é um método muito importante para diagnosticar se a mulher está grávida ou não, tá bom? Bom, tendo esse adendo que eu falei para vocês, muito importantes, né? A ocorrência de placenta, né, vai ter nos mamíferos matérios, né? A gente vai falar isso mais para frente, e os eutérios, que seriam os placentários, como nós, seres humanos, beleza? Então, isso é a principal diferenciação, mas esses conceitos a gente vai falar na aula de reino animal, na aula de mamíferos, beleza? Bom, aqui vocês conseguem observar a placenta junto com o cordão umbilical, beleza? Então, o cordão umbilical ligado na barriguinha aí, todo mundo tem a cicatriz umbilical, você não fez nenhuma cirurgia para retirar, tá bom? Então, a placenta vai fazer essa comunicação com o bebezinho por meio do cordão umbilical. E o cordão umbilical é uma exclusividade dos mamíferos, não existe em outros animais, e é um elemento de ligação entre o feto e a placenta, beleza? Apresenta 2 artérias e uma única veia, estruturas que garantem a nutrição e respiração do embrião, e é formado a partir do alantoide com a vesícula vitelina. Aqui a gente tem algumas diferenciações, tá? Então a placenta, alantoide com córeo, cordão umbilical, alantoide com vesícula vitelínica, beleza? Bom, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho dos gêmeos, né? O que seria gêmeos? Gemelaridade, né? São indivíduos que nascem junto na mesma barriga, tá? E tem algumas diferenciações, beleza? O que ocorre com os gêmeos, tá? O que acontece? Qual a possibilidade de ter gêmeos? Então, primeira coisa que pode ocorrer é a mulher liberar 2 óvulos ou mais, tá? Então, não necessariamente no período de ovulação ela vai liberar um só. Então, isso ocorre em muitas famílias que apresentam recorrência de gêmeos, tá? E quando ocorre essa liberação de 2 óvulos sadios, né, acaba que ambos os óvulos eles podem ser fecundados por 2 espermatozoides diferentes, beleza? E aí cada óvulo fecundado vai formar um zigoto diferente, beleza? E cada zigoto, se houver anidação, vai progredir
a gestação, cada um bebê diferente, que seria os gêmeos dizigóticos ou divitelínicos, tá? Esses bivitelínicos, na verdade, dizigóticos bivitelínicos, tudo bem? Então, seria gêmeos diferentes, não seria gêmeos idênticos, tudo bem? Porque o material genético, apesar de parecido, pode não ser por causa da segregação, né, de cada tipo de óvulo, né, segregação dependente, crossing over, tudo relacionado à meiose que a gente falou anteriormente, pode determinar um material genético diferente para cada óvulo, tudo bem? Bom, já outros tipos de gêmeos, como gêmeos idênticos, né, o que acontece? O que acontece nos gêmeos idênticos? Um óvulo, né? Um óvulo fecundado por um espermatozoide vai formar um zigoto. E esse zigoto ele pode ter uma divisão, tudo bem? Esse zigoto dividido vai formar dois zigotos iguais, idênticos, tudo bem? Como se fosse uma mitose, tá? E aí esse processo de mitose pode formar gêmeos, tá? Pode progredir uma gestação gemelar, que será de gêmeos monozigóticos, ou seja, de um zigoto só. E aí esses gêmeos serão idênticos, tudo bem? Então, esses gêmeos monozigóticos, eles vão ser idênticos, muito parecidos, porque eles têm um material genético igual, idêntico, e além disso, eles vão ser de sexos iguais, tudo bem? Então, diferentemente dos dizigóticos, em que pode ter um menino e uma menina numa gestação, tudo bem? Isso não ocorre nos monozigóticos. Aí, tendo isso em mente, né, como eu falei para vocês, a gravidez gemelar, a gravidez de gêmeos, ela tem algumas diferenciações, tá? Os gêmeos, principalmente os gêmeos idênticos, né, ele pode ter uma placenta e uma bolsa amniótica, então os dois vão se desenvolver no mesmo córeo, no mesmo âmnio, tá? Então, será chamada de monocoriônica monoamniótica, tudo bem? Isso aqui não precisa saber, tá? Para a prova vestibular, mas eu estou colocando para vocês conhecerem, tá? Idênticos também, pode ter uma placenta e duas bolsas amnióticas, então seria monocoriônica e diamniótica, tudo bem? Ou, muito provável nos casos de dizigóticos, né, de gêmeos diferentes, a dicoriônica diamniótica, né, quando tem duas placentas e duas bolsas amnióticas, que é o mais comum de acontecer, principalmente em gêmeos dizigóticos. É muito raro, gente, acontecer gêmeos idênticos. É um fenômeno muito raro na medicina, na obstetrícia, tá? Mas isso pode acontecer, isso é comum de acontecer, tá? Mas é um fenômeno raro, beleza? Então, gente, eu termino por aqui a aula de hoje. Foi uma aula mais comprida, mas são conceitos importantes que eu quero salientar com vocês. E caso tenha alguma dúvida, só me procurar. Abraço e até a semana que vem.